Graça e a paz, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Mais uma vez, amado, nós estamos aqui para trazer uma reflexão da palavra de Deus para você. Para isso, querido, nós vamos fazer uso de um texto que se encontra em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 até o 8. O texto diz: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, seja amaldiçoado. Amém? Queridos amados irmãos, nós temos, nos últimos anos, observado o que tem acontecido nas igrejas cristãs, de uma forma geral. Que tipo de mensagem, ou que tipo de evangelho nós temos pregado, que tipo de evangelho nós temos vivido dentro das igrejas. O que verdadeiramente nós temos pregado, nós temos anunciado, nós temos transmitido para aquelas pessoas que adentram em nossos templos, sejam os membros, sejam os visitantes. Isso tem nos feito a refletir, querido, muitas e muitas vezes. O texto ao qual nós lemos, o autor está dizendo que as pessoas facilmente elas têm abandonado o verdadeiro evangelho. Isso já é uma preocupação aqui de Paulo, que as pessoas tão rapidamente haviam abandonado o evangelho de Cristo. Que algumas pessoas estavam distorcendo, estavam conturbando, estavam trazendo confusão ao verdadeiro evangelho. E no último versículo, versículo 8, Paulo fala algo muito interessante, que na verdade é uma grande advertência para nós. Ele diz: ainda que nós mesmos, um anjo do céu, pregue um outro evangelho diferente, o qual nós, apóstolos de Cristo, temos pregado para vocês. Essa pessoa, esse anjo, essa criatura, seja lá quem for, que estiver trazendo um evangelho diferente, um evangelho moderno, um evangelho modificado, que seja contrário ao verdadeiro evangelho de Cristo. Essa pessoa, seja ela quem for, seja maldito, seja amaldiçoado. A coisa é séria, irmãos. E por que a coisa é séria? Talvez você pergunte. Porque não podemos pregar um evangelho de qualquer maneira, desde que fale de Deus, desde que seja bonito, desde que as pessoas se emocionem, as pessoas chorem, as pessoas venham para a igreja? Será que o fato de uma pessoa se emocionar, o fato de uma pessoa fazer parte de um hall de membros de uma igreja, ter lá sua carteirinha de membro, seu nome escrito lá, e também membresia, será que essa é a ideia do verdadeiro evangelho? É isso que Paulo está falando aqui, da essência do evangelho, do verdadeiro evangelho. Não importa, irmão, se existem outros evangelhos. Como o próprio texto diz, quem faz isso seja amaldiçoado, seja totalmente rejeitado, seja combatido. No poder, irmãos, como verdadeiros servos de Deus, ministros do evangelho ao qual nós somos e fomos chamados por Deus para isso, ficarmos calados no meio de tanta baboseira, de tanta heresia, a qual nós temos vivido dentro da igreja, irmãos. Jamais, irmão, podemos nos calar diante disso. Eu sei que isso vai continuar.
esses evangelhos falsos, modernos, falsificados, pirateados, irão continuar e talvez, lamentavelmente, não só continuem, mas aumentem. Porque nós temos visto isso não só dentro das igrejas, através das ministrações, nós temos visto isso nas redes sociais, ultimamente através das lives, as chamadas lives proféticas, não é verdade? Onde muitos que se dizem profetas de Deus, falam em nome de Deus ousadamente, sem temor, sem caráter, sem nenhum pingo, irmão, de temor de falar em nome de Deus. Muitos têm chegado ali e falado baboseiras, mentiras, em nome de Deus. Eu digo sem medo de errar, irmão. Quando alguém fala algo que não é verdade, em nome de Deus, essa pessoa não conhece a Deus. Porque Deus fala a verdade. Deus não fala mentira. Por isso que a Bíblia diz que devemos provar, não devemos crer em todo espírito, mas provar se o espírito provém de Deus. Isto serve tanto para um caso como para o outro, seja na internet, na rede social, através dessas lives, ou até mesmo na igreja. Muitos têm se dito usados por Deus, têm levado mensagens apáticas, mensagens que não convertem, porque o verdadeiro evangelho de Cristo, ele converte. O verdadeiro evangelho de Cristo, qual é a essência do evangelho, irmão? Qual é a mensagem verdadeira do evangelho? Não é ilustrar, não é colocar as coisas de formas bonitas, palavras bonitas, como diz o apóstolo Paulo, palavras persuasivas, palavras de difícil compreensão, para falar bonito. Não. O evangelho de Jesus Cristo, ele é simples. E qual é a mensagem do evangelho, Eduardo? É que Jesus morreu na cruz. É que o verbo se fez carne, que Jesus se tornou homem, sendo Deus, se tornou homem, habitou entre nós, veio na terra, sofreu, padeceu, se sacrificou por mim e por você, porque todos nós estamos condenados ao inferno. Esta é a verdade. Desde que o homem pecou lá no Éden, nós fomos condenados ao inferno, não havia salvação. A humanidade estava perdida. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Este é o Evangelho. Em rápidas palavras, é que Jesus veio, habitou entre nós, padeceu, morreu na cruz, mas que principalmente, o importante não é ele ter morrido, mas é que principalmente, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele pagou o preço lá na cruz, ele bradou, tetelestai, ou seja, está pago, está consumado. O preço da redenção do pecado foi pago lá na cruz. É isso o Evangelho. Eu não tenho que falar de mim mesmo, eu não tenho que falar de outras pessoas, eu não tenho que fazer uma autobiografia, eu não tenho que estar ali, porque muitas vezes, irmãos, é o tempo que não é dado para a palavra. Sabe? Se perde horas e horas louvando, cantarolando, entoando canções. Se perde tanto tempo com festividades, com coisas que não têm muita importância. Porque muitas vezes as pessoas chegam dentro da igreja, irmãos, talvez como o último recurso daquela pessoa que está com a sua vida destruída, com a sua vida amargurada. E ela vai ali na igreja, em busca de algo, de uma mensagem, de alguém que estenda a mão. Quando todos os homens já viraram a mão, quando todos os homens já condenaram, já disseram não, aquela pessoa chega na igreja, não para ouvir uma canção, não para ouvir um emocionalismo, não para ouvir balela, mas para ouvir uma mensagem de salvação, porque este é o Evangelho de Cristo, é a mensagem da salvação, em que nós somos os pecadores, e que nós estamos desgraçados nesta vida de pecado a qual nós vivemos, e que sem Cristo não temos esperança, porque Ele é nossa esperança. Então o verdadeiro Evangelho de Cristo é isso, querido. Então torna a dizer, temos tomado muito tempo da palavra, temos tirado a palavra do altar, temos tirado a palavra de Deus
do púlpito das igrejas. E quando tiramos a palavra, querido, quando resumimos o tempo da palavra, e quando extinguimos a palavra, seja total, 10%, 50%, não importa, mas quando nós extinguimos a palavra, quando nós anulamos a palavra, nós estamos anulando o próprio Deus. Estamos impedindo que as pessoas ouçam Deus falar, porque a Bíblia diz, e ela é bem clara, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a palavra do homem, aquilo que ilustra o homem, a importância do homem, o que o homem é. Não é aquilo que faz a pessoa chorar, não. Independente, irmão, da pessoa chorar, não chorar, dela rir, dela pular. Isso não é tão importância. Porque quem convence o homem do pecado, irmão, é o Espírito Santo. Cabe a mim, cabe a você, pregar a palavra como ela é. Muitos se preocupam, mas as pessoas não estão sentindo, não estão sendo tocadas. Não é isso a minha preocupação, meu irmão. Não deve ser essa a tua preocupação. Porque o ide de Jesus foi pregar a palavra. Ele disse, aquele que crê será salvo. Jesus não disse ir de converter as pessoas, ir de fazer as pessoas chorar, ir de fazer elas se emocionar, não, ir de fazer elas entrar em euforia. Não. Ide e pregai. Acabou. A minha parte, a tua parte, acaba nisso. Pregar a palavra como ela é. Converter, salvar, isso pertence ao Espírito Santo. O próprio Jesus disse, ninguém vem a mim, se o Pai não enviar, irmãos. Olha o que Jesus disse, não foi o Eduardo, não foi o evangelista Eduardo que falou, não. Foi o próprio Jesus que ninguém iria a Ele, se o Pai não enviasse. Se até o próprio Jesus, na condição de homem, estava limitado à vontade suprema de Deus, quem sou eu? Quem é você, meu irmão, meu pastor, meu ministro do Evangelho de Cristo, bispo, apóstolo, seja lá qual for o teu cargo eclesiástico, quem é você para achar que o poder de converter alguém está no teu agir, no teu trabalhar, na tua estratégia de tocar nos corações de Deus, de tocar nos corações das pessoas? Nós não temos esse poder, meu irmão. Nós não temos essa autoridade, nós não temos essa unção de tocar nos corações das pessoas. Quem toca é o Espírito Santo. Só Ele pode penetrar no coração ferido, amargurado, angustiado. E geralmente quando a pessoa está assim, ela se fecha. E só Ele tem o poder de penetrar neste coração. Você está entendendo, meu irmão? Então reflita sobre isso. Que evangelho está sendo pregado na tua igreja? E que evangelho você, meu irmão, minha irmã, tem ouvido dentro da tua igreja? Será que temos ouvido o evangelho de Cristo? Ou temos nos tornado malditos, amaldiçoados, pregando outro evangelho? E aí há dois problemas nisso. O primeiro, que as almas não serão salvas, nós não conseguiremos levar as pessoas a Cristo. Isso é o mais importante, é a nossa missão, levar o pecador ao arrependimento e a se converter e se entregar para Jesus. Isso é o principal. Mas ainda há um outro ponto, é que quem faz esse tipo de coisa, irmãos, se torna maldito, amaldiçoado pelo próprio Deus. Então é momento, meu irmão, de nós repensarmos. Talvez você tenha feito isso, de uma forma, digamos assim, sem perceber, Talvez você tenha se tornado um pregador, Maria vai com as outras, Não, todo mundo está indo por esse caminho, aparentemente está dando certo, a igreja está enchendo, vamos enfeitar o culto aqui, a liturgia, vamos fazer umas coisinhas aqui novas, Pode ser, não tem nenhum problema as coisas serem novas, E criar. Deus é Deus de novidades, sim. Mas tudo tem que estar alicerçado com o verdadeiro Evangelho de Deus. Não podemos fugir da essência do Evangelho, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Amém, meu irmão? O próprio Paulo disse isso. A minha palavra não consiste em palavras persuasivas de sabedorias humanas. Em outro momento ele diz, eu prego senão a Cristo, e este crucificado, ponto. É este o Evangelho, Cristo e o Cristo crucificado. Amém, meu irmão?
Então reflita, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é pastor, que é ministro, que é sacerdote, não importa o teu cargo, mas que está à frente de um púlpito, à frente de uma igreja, né? Você que está com o microfone na mão, reflita, seja na igreja, seja na internet, onde quer que você esteja ministrando a palavra, né? Reflita sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você está transmitindo. Será que as pessoas realmente estão se convertendo ou apenas estão fazendo parte de uma igreja, estão lotando as igrejas? Reflita sobre as pessoas que estão vivendo dentro da igreja, qual o tipo de pessoas que têm frequentado a igreja. São pessoas convertidas, realmente que amam, que perdoam, que abraçam, que ajudam, que socorrem, ou apenas um grupo de pessoas que estão ali juntas para uma festividade social, para estar ali se alegrando, para estar ali convivendo? Isso não é evangelho, irmão. O evangelho salva, o evangelho liberta o mais vil pecador. O evangelho leva o pecador aos pés de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, meu querido. Que o Senhor Jesus te dê graça. Que o Senhor Jesus te dê sabedoria. Mas para isso precisa abrir o teu coração. Para isso precisamos abrir o nosso coração. Para que o Senhor volte a nos usar com ousadia, com intrepidez. E possamos realmente nos tornar ministros do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te guarde. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus.